um sonho, né, mano? Eu, antigamente, lá em casa, quando eu morava no beco, no banheiro tinha tipo um degrauzinho assim, eu subia naquele degrau, tipo, imaginando, eu num lugar altão assim, tipo, pessoas aplaudindo. Hoje tá com essa medalha aqui, foi uma realização de um sonho desde pequenininho. Só felicidade quando eu vejo essa medalha, lembro de todos os momentos e fico feliz demais. Foram 12 anos de muita luta, todo o apoio da minha família, todo o apoio dos meus amigos, das pessoas que torcem por mim, vale a pena, assim, todo o sofrimento que eu passo, tudo, tudo. Se Deus quiser, a gente ainda vai escrever muita história. Cara, quando eu olho pra ela, eu vejo que ainda tenho muita lenha para queimar aí, achando que meu último ciclo, mas que a gente começou muito bem, né? Medalha de prata no Mundial, no começo de um ciclo, é muito importante. E se Deus quiser, ela vai ser uma inspiração aí para nas Olimpíadas a gente até melhorar essa medalha de bronze. É isso que eu vejo nela, que eu tenho muita lenha para queimar aí ainda e vamos para cima. O Campeonato Mundial para mim tem sempre uma energia muito diferente de todas as competições que eu já participei. A sensação de estar ali, só de você chegar e você ver o nome lá, Campeonato Mundial, já dá aquela tremida, já dá aquela borboleta no estômago. Quando eu vou entrar pra lutar assim, acho que é mais um pouco da ansiedade antes da luta. Eu entro no tatame, eu me conecto e todo o nervosismo, tudo some, eu só consigo escutar o Diego falando dentro de quadra, mas esse sentimento de saber que era possível, eu acho que o nervosismo estava falando um pouco alto, mas a gente controlando sempre esse nervosismo, acho que a gente superou tudo isso e tiramos o melhor disso. Eu acho que a experiência de estar mais velho, ter competido em alguns mundiais, já me ajuda bastante. Eu sempre tento ficar com isso na minha cabeça, de que é mais uma competição. Penso muito na minha família, na minha esposa que está em casa, agora a filha, né? Então, isso ultimamente está me ajudando bastante. Para a gente ter esse resultado que a gente tem, acho que a gente tem que ter um motivo maior além de treinar, sabe? Porque, querendo ou não, só vir aqui treinar, todo mundo pode vir, todo mundo pode só vir aqui chutar. Se você tem aquilo bem colocado na sua mente, independente do dia ruim, independente do que você estiver passando, você vai vir pela obediência e disciplina que você tem que estar aqui e que vai dar certo. É só mais um dia e amanhã você tá pronto para a próxima. Cara, nos dias ruins, o que me faz vir para o treinamento, eu acho que são aqueles sentimentos que a gente tem depois de uma competição e depois de uma medalha como essa agora do Mundial, né? Cara, é uma sensação incrível voltar para casa e ver toda essa recepção que nem a gente teve. Quando você lembra disso, você vai lá e levanta da cama e vem treinar. Acho que é isso. O fato de eu pensar no meu sonho, de eu pensar por que eu levantei, por que eu tô aqui todos os dias, por que eu mudei a minha vida toda para poder estar treinando. Se eu fiz isso tudo, por que eu não vou terminar aqui 2 horinhas de treino? Vou perder essas 2 horas de treino e tudo isso que eu fiz na minha vida, toda essa mudança que eu fiz na minha vida vai valer de quê? Porque não faz sentido eu ter mudado minha vida toda para chegar aqui num dia ruim eu jogar tudo pro alto. Acho que hoje em dia as pessoas veem essa medalha, mas por trás dessa medalha tem uma história, tem uma superação. Teve o problema da minha arritmia cardíaca, que me deixou fora por um bom tempo do taekwondo, do esporte. Tive que parar de treinar, fiz muitos exames. Sou até grato à CBTKD por todo o suporte que ela me deu. A gente passou desse problema da arritmia cardíaca e na preparação para os Jogos Olímpicos, eu em camping lá na Coreia, eu tive a perda do meu pai. Foi mais um baque, algo que me destabilizou por completo, mas foi o que eu te falei dos objetivos, então eu tinha um objetivo muito maior. Esse campeonato mundial aí, acho que ele veio com peso muito, muito, muito de gratificação mesmo por eu não ter desistido, não ter parado e ter seguido em frente. As pessoas não veem, por exemplo, que eu voltando de um campeonato perdi o enterro da minha avó, porque eu não estava presente. O fato de eu não conseguir acompanhar o crescimento do meu sobrinho, que está aí com quase 2 anos, e eu acho que eu vi ele pouquíssimas vezes na minha vida. Eu não consigo estar cuidando dos meus pais de perto, não consigo ver a minha irmã de perto. Meus amigos todos de São Paulo, eu tive que deixar eles lá para poder vir para cá. Acho que isso de vida pessoal, as pessoas não têm noção do que a gente perde. Então acho que é isso que as pessoas não veem, que muitos atletas têm que abrir mão para poder chegar no resultado. Quando eu era pequeno, alguns colegas meus, assim, todo mundo jogando bola na rua, e meu pai já me chamando para entrar para dentro de casa para
ir treinar. Ali eu com meus 9 anos de idade eu já sabia dessa responsabilidade. E quando eu voltava até de brasileiro mesmo, o pessoal falava, menino tem talento, às vezes uns dizendo que era sorte, mas ninguém lembrava, né, da bola que eu deixava de jogar com o pessoal, das brincadeiras. Meu Deus, ficar longe da minha mãe e minha irmã por esse tempo todo, acho que eu vou em casa uma vez por ano, então é bem difícil, é bem complicado. Não sei nem explicar, mano, que quando o árbitro deu aquela vitória lá, foi uma mistura de sentimentos, uma felicidade, aí dava vontade de chorar, dava vontade de rir. É um campeonato muito grande, né? Um título muito grande, e eu estar sendo o primeiro da história a ter conseguido esse título tem um peso maior ainda. Já passei noites pensando, imaginando que qualquer hora eu vou acordar de um sonho, sabe? Uma loucura terrível. Sempre passa um filme enorme assim na minha cabeça, mas principalmente essa questão de eu ter passado por cima de vários comentários que eu ouvi sobre mim, que não tinha por que investir em mim, não tinha por que continuar acreditando que eu traria resultados. De eu lembrar daquela criancinha chorona, aquela criancinha preguiçosa, que hoje é 3 vezes medalhista mundial no taekwondo, então assim, é incrível assim, você olhar para trás, passa um filme enorme na cabeça, é um filme lindo assim, eu diria. Cara, eu acho que uma coisa que eu nunca fui pressionado na minha vida, mas dessa vez eu fui, foi ver meus amigos, todo mundo ganhando, e eu não queria ficar de fora dessa festa, cara. Eu até brinquei com o Henrique, com a Milena, agora eu tenho que conseguir uma medalha também. Aí depois que eu consegui, eu até brinquei com o Henrique, eu falei, cê é louco, eu tava vendo vocês tudo lá, medalhona, pá, final, eu tinha que ir também. Essa responsabilidade que eu tive aí, e foi bem legal, me ajudou bastante. Pô, mano, eu acho que essa volta pra casa é a chave de ouro. O pessoal me perguntava quanto que vai cair a ficha, se já caiu a ficha. E eu lá na China só falava que a ficha ia cair quando eu chegasse em casa, desse um abraço na minha mãe. Quando eu cheguei aqui, ela já estava lá no aeroporto me esperando. Aí foi ali que eu vi que tudo valeu a pena, que realmente estava acontecendo. Tá sendo recebido aqui em Itaboraí dessa maneira é algo incrível, né? Eu que sou cria daqui, todo mundo já passou por aquela Avenida 22 de Maio. Hoje naquele carro de bombeiro eu tava lá, tipo, altão, sabe? Pô, já passei aqui de busão várias vezes. Mas tava grandão, né? Hoje eu tava grandão lá no carro de bombeiros, então é uma felicidade muito grande mesmo de estar sendo reconhecido, principalmente aqui na minha cidade. Cara, voltar pra casa assim e ter toda essa recepção é muito especial, porque em algumas competições a gente já perdeu e já viu como é voltar pra casa. Quando você volta e o dever foi realizado e tá toda essa festa, todo esse reconhecimento, a sensação é outra. É muito legal, cara. Quando a gente chega e toda essa recepção é muito especial. Não tem nada que pague esse sentimento que você tem de perceber que você mudou a vida de alguém com isso aqui. Com o que você se dedica na vida, você conseguiu fazer uma mudança na vida de alguém também. Essa medalha aqui, muitas vezes, inspirou uma pessoa a querer mudar de vida e sair de escolhas erradas. Então, acho que é bom demais. Bom demais também você saber que, por exemplo, a cidade que você vive, que você trabalha, e é incrível saber que eu sou muito bem recebida pela cidade que eu moro hoje. Hoje a minha casa é aqui que eu me sinto em casa, e é muito bom saber que as pessoas me acolhem também. Acho que essa medalha representa que a gente consegue sim, ainda mais jovens de periferias, pessoas que estão em bairros que são desacreditados pela sociedade, todo mundo que está achando que não dá, que não consegue, acho que isso representa que tudo, independente das coisas que você está passando, é capaz, assim como eu passei, assim como eu passo até hoje em dia, tudo isso é só uma vírgula da história para te jogar muito mais para frente daqui a um tempo. E se eu precisasse resumir tudo isso que eu passei, sentimento, uma palavra, seria gratidão, com certeza. Sempre quando eu deito, quando eu levanto, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por tudo, grato a todo mundo que está comigo, que fez acontecer, que faz acontecer, e principalmente a Deus, né? Porque sem Ele nada disso seria possível. Alegria. Alegria e resiliência, talvez. Eu usaria 2 palavras. Resiliência. Me pegou, hein? Uma palavrinha é complicada. Só superação não é não, teve várias coisas aí. Não é só não. Sei não. Sei não, velho.